Fala pessoal, beleza? Projeto novo aqui no nosso canal Academia Espiritual de Lotus. E hoje, como episódio 1, eu gostaria de trazer uma pessoa aqui muito especial para todos nós, que é a criadora, a fundadora, a canalizadora desse canal. E como primeiro episódio, ela vai falar um pouquinho para vocês o que significa esse projeto, o que significa essa Academia Espiritual de Lotus, qual é a função dela nesse projeto grandioso. Então é com prazer que eu trago para vocês aqui Lucy, que por sinal, Lucy Ferrante é a minha mãe também, tá? Então vamos lá bater esse papo tranquilo com ela aqui, bem gostoso para vocês acompanharem. Olá, Boa Leandro, tudo tarde, bem? Boa tarde, tudo bem? Então tudo vamos lá. jóia? Nós estamos com esse projeto novo nesse nosso canal e eu fico muito feliz porque as pessoas estão pedindo isso faz tempo e a gente está conseguindo agora dar início a isso. E tem algumas perguntas que as pessoas fazem o tempo inteiro. E é legal a gente colocar aqui para o grupo inteiro poder assistir e ouvir, as pessoas da internet também que acompanham a gente. De onde surgiu essa Academia Espiritual de Lotus? Por que esse nome? Por que você criou isso? De onde surgiu tudo isso, essa ideia toda? Bem, eu trabalho há 42 anos nessa área, né? E, enfim, a necessidade diária apareceu e nós somos em 6 pessoas da família atendendo, e aí a gente percebeu que é possível estar mais juntos de vocês. E a espiritualidade solicitando, vamos fazer alguma coisa onde a gente possa colocar mais conteúdo para as pessoas. E aí criamos e aqui estamos neste novo canal, Academia Espiritual de Lotus. Então, a academia é um projeto lindo para colocar aqui os conhecimentos das técnicas e coisas também muito diferentes, né? Assuntos que vão interessar para todas as pessoas. Show de bola. Show de bola. E por que esse nome Lotus, por exemplo? De onde surgiu tudo isso? E essa necessidade deste canal também? Porque nos nossos atendimentos, a gente vê que as pessoas, elas, quando acaba o atendimento, as pessoas falam, tá, e aí? Qual é o próximo passo? O que eu faço? Onde eu me encaixo, né? Onde eu ganho conhecimento para me desenvolver espiritualmente falando? E eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente por que surgiu tudo isso aqui. Pois é, exatamente como você acabou de falar. As pessoas, quando terminam o atendimento, falam: bom, e agora, né? Para onde eu vou? O que eu faço? É, como é que eu descubro o meu propósito de vida? E quando descubro, como é que eu inicio? Como é que eu faço isso funcionar na minha vida? E aí a gente, então, percebeu essa necessidade e casou com todas as técnicas que já estavam canalizadas e deixadas de lado um pouquinho, porque o meu dia a dia, meu trabalho me absorvia demais. E como psicanalista também, iridóloga, ortomolecular, eu trabalhava muito o tempo todo, também como palestrante internacional. E aí, enfim, veio então essa necessidade da gente colocar essas técnicas, como já falei, e Lotus, por que Lotus? Porque Lotus é o nome de um planeta que está a 37.500 anos-luz de distância da nossa querida Mãe Terra, e são os meus mentores. Então, eu converso com eles desde os meus 9 anos de idade. Querendo ou não, acreditando ou não, fugindo ou não, cheguei até onde estou aqui e vejo que, na verdade, foi muita bobagem, muito preconceito, fugir de tudo isso que era um presente e eu via como um fardo. Então, Leandro, o nosso propósito aqui é trazer conteúdos especiais, conteúdos que não tem em livros, que não acha na internet, porque são conteúdos específicos. Quando falar a respeito dos cursos que foram canalizados pelos senhores de Lotus. É claro que quando for falar de outras técnicas, de outros terapeutas, isso é diferente. Mas aqui comigo, a nossa finalidade é trazer isso, é fazer com que as pessoas conheçam e saibam o que está ao lado, né, ao nosso lado, o que pode nos ajudar, o que pode livrar cada um, pode amenizar o sofrimento de cada um. Enfim, Lotus, então, é um planeta onde os meus mentores falam comigo e estão comigo, me ajudando nesse projeto o tempo todo. Todas essas técnicas que foram canalizadas são de Lotus. Por isso, todas elas têm o de Lotus no final. Maravilha. Eu sou suspeito para falar, né? Porque eu cresci, fui criado, educado, salvo,
por todos esses seres, então eu tenho profunda gratidão a todos. E quem convive com a gente, quem está junto com a gente nesse processo todo, com certeza também tem gratidão eterna por eles. O mais legal de tudo nesse canal, eu acho que as pessoas entenderem que a nossa maior intenção é trazer para a vida prática. Porque você fala de espiritualidade, as pessoas veem lá na frente algumas pessoas grandiosas na internet ou no meio espiritual e fica distante da gente, distante. Você fala assim, nossa, é tão difícil ter uma vida dessa, tem que ser uma pessoa muito iluminada, muito difícil. E a minha ideia, a nossa ideia aqui é trazer a vida espiritual para a vida material, para a prática mesmo. Como é que você age na prática através da espiritualidade? Quais são os princípios, a moral, como que você tem que agir para ser uma pessoa boa aqui, né? Porque a nossa missão de vida é servir, então a nossa ideia é se tornar pessoas melhores para servir da melhor forma possível. E, e falando dessa forma de servir, nós formamos muitos terapeutas nesta academia, né? Através dos seus cursos, dos cursos que são ministrados ali. Quais são os cursos principais que a Academia Espiritual de Lotus traz para as pessoas que querem entrar nesse mundo, entrar nessa função de servir de verdade como terapeuta? O que é proposto lá? Olha só, né? Muitas pessoas perguntam a respeito disso, e hoje nós temos mais de 1.000 alunos espalhados pelo mundo, na Nigéria, Angola, África, Alemanha, enfim, eu acredito que não tenha um país que você fale que eu não diga, olha, tem pelo menos um aluno lá. Então, o nosso propósito é esse, é levar a luz. E você falou uma coisa importante, espiritualidade, sabe? Outro dia eu até fiz uma entrevista falando a respeito disso, porque as pessoas, quando não têm o que dizer, quando a gente pergunta qual é a sua religião, muitas pessoas dizem, eu sou espiritualista. E, na verdade, o que é ser espiritualista? Né? É acreditar em tudo e não fazer nada, é não fazer nada e não acreditar em nada. Como é que é essa história? E aí, no dia a dia, eu me perguntava o tempo todo, e principalmente aos nossos mentores, o que significa? Como assim? Né? Eu sou espiritualista. Tá bom, eu acredito num pouquinho de tudo, mas o que eu faço? Quais são as minhas obras? Como eu sirvo? E isso foi arrochando, como dizem, vai arrochando a vida de cada um. Eu vejo no meu consultório, no meu dia a dia, nos meus atendimentos online, como psicanalista também, muitos pacientes chegando numa situação de desespero, de desencanto pela vida, porque não conseguiram encontrar o seu propósito de vida, ou não conseguem nem procurar, porque não sabem nem que direção vai. Se vai para cá, se vai para lá, se se leva o jeito, como tem gente que diz, né? Será que eu levo o jeito para ser terapeuta? Será que eu daria um bom terapeuta? Será que... E fica sempre nesse será. Então, muito legal estar aqui com você, falando de forma tão leve e gostosa a respeito de tudo isso. Bem, você me perguntou a respeito dos cursos, Leandro. Hoje, o nosso grande carro-chefe é a constelação cósmica. Sem dúvida alguma, a constelação cósmica veio trazer um novo olhar para a vida, um novo sentido para a vida, porque aí nós conseguimos compreender o porquê e para que estamos aqui. E também o que está vindo como memórias, como informações dos nossos ancestrais. E descobrimos que é possível devolver tudo isso transmutado em luz e gratidão. Então, nós não precisamos continuar repetindo as informações. Essa é a constelação cósmica, com especialização em doenças e vícios, e também a constelação empresarial. Bom, constelação de doenças e vícios, não preciso nem dizer para você que é, assim, extremamente procurado. A gente quase não tem agenda aberta para constelação de doenças e vícios, porque é uma segunda constelação, é um segundo momento, porque não adianta ir direto para a constelação de doenças sem antes ter devolvido aquilo que não é nosso, aquela carga informacional que não é nossa, mas que estamos repetindo porque, afinal de contas, veio do papai, da mamãe, do bisavô, do avô, e assim vai. Então, a constelação cósmica, sem dúvida, é o carro-chefe hoje. Mas nós temos também a Unconscious Therapy, que é a terapia do inconsciente num novo formato, uma nova forma de levar o ser humano a ter um contato mais único e de forma muito diferenciada com o seu inconsciente.
sem precisar reviver os traumas. Então, a Unconscious Therapy é para aquela pessoa que precisa ressignificar, mudar sua história, se livrar de traumas, pensamentos, sentimentos trazidos do passado e que estão ainda reverberando na atual encarnação. Temos a terapia cósmica de Lótus, nível 1, 2 de mestrado, que sem dúvida alguma é uma terapia inovadora, que traz para nós formas também de fazer a técnica de imposição de mãos, ajudar as pessoas a se encontrar espiritualmente e materialmente falando, também é uma nova profissão. Tudo que a gente fala aqui é uma nova profissão, é um novo caminho para aquelas pessoas que já são terapeutas ou que desejam ser terapeutas. Bom, a nossa também menininha dos olhos é a mesa radiônica de Lótus e a mesa radiônica estelar de Lótus. Então, primeiro veio a mesa radiônica de Lótus, que contém todos os oráculos ali juntos, reunidos, e a pessoa pode verificar como está o ambiente da sua casa, do seu trabalho, seus corpos. Enfim, ela faz uma verificação geral de tudo um pouco e faz a transformação. Porque, para quem não sabe, radiestesia médica e radiônica transforma. Depois disso veio a mesa radiônica estelar de Lótus. Essa mesa também é muito especial para mim, porque ela nos possibilita fazer coisas que eu não podia imaginar que seria possível fazer. Verificação de presença de chip, implante ou ovoide no corpo astral, verificação da família estelar e fazer, então, essa conexão com essa família, recuperar, trazer um fractal da alma que está perdido na linha do tempo lá atrás e trazer para o aqui e agora, reintegrar o ser com tudo que o compõe e a gente tem, enfim, dentro dessa mesa, muitos aspectos. Se eu ficar aqui falando, você sabe, né? Eu começo a falar, não paro mais, mas a gente tem muitas e muitas ferramentas reunidas ali na mesa radiônica e na mesa estelar de Lótus. Acho que falei um pouquinho de cada coisa, não sei se falei muito, mas acho que é isso. Não, tá excelente, porque as pessoas, elas... A maior dúvida, na verdade, das pessoas que eu atendo é quando a gente cita os cursos, as pessoas querem fazer cursos e querem entrar nesta área, a maior dificuldade é achar que tem que ter algum dom especial, paranormalidade, ou ser extremamente sensitivo. E como é que você encara isso? Como é que você explica para as pessoas o que precisa ter para trabalhar como terapeuta, por exemplo? Boa pergunta essa, hein? Muito legal. Na verdade, não, né? Não precisa ter nenhum dom específico. Porém, quando falamos de mediunidade, é importante lembrar que todos nós temos mediunidade. Todos nós trazemos em maior potencial ou não a mediunidade. Mais desenvolvida para uns, menos desenvolvida para outros, mas todo mundo tem essa capacidade mediúnica. Bom, mas não tem necessidade de ter um canal aberto, seja de clarividência, clareaudiência, telepatia, telecinesia ou qualquer outra paranormalidade. Só necessita de um grande componente, e que é raro, não é fácil, chamado amor. Amor ao próximo, amor de verdade, querer servir, querer ajudar. Porque você sabe, né, Leandro, não é fácil lidar com pessoas. Não é fácil. As pessoas, cada um tem uma necessidade diferente, um gosto diferente. O que é legal para um não é legal para o outro. Não é fácil, não dá para agradar a todos, né? Nem Jesus conseguiu isso. Mas esse é o nosso objetivo. Com uma técnica ou com outra, tentar cercar o que está fazendo essa pessoa sofrer e levá-la a um alívio, com certeza. Ótimo, Luci, entendi, show de bola. Acho que todo mundo também entendeu sua explicação. Agora vamos falar um pouquinho de cada terapia. O que cada terapia vai proporcionar para as pessoas. Vamos começar por uma das que eu gosto muito também. A constelação cósmica, por exemplo. O que é o fator principal? O que você gosta de olhar na constelação que você fala, não, isso aqui é o que resolve a vida da pessoa. Por que ela resolve a vida, por exemplo? O que você pode falar um pouquinho da constelação cósmica? Boa pergunta, Leandro. É que o boom, a coisa que testa bacana é o seguinte: imagina a sua vida.
Imagina agora que você não sabe que caminho seguir, não sabe o que fazer, não sabe o que veio fazer aqui. Aquelas perguntas básicas, né? Quem sou, de onde vim, para é que vou, se é que vou. A constelação, ela lê a história do indivíduo, mas uma história que está no inconsciente da pessoa e do familiar. No inconsciente familiar. Então, veja, você não sabe quais são as informações que você trouxe no seu inconsciente da sua mãe, do seu pai, dos avós paternos, dos avós maternos, dos bisavós. São 4 gerações que estão gravadas no nosso inconsciente. São 4 informações que nós trazemos nas memórias através do DNA. Então, veja, se é uma memória de dor, a pessoa vai estar repetindo aquela situação. Então, por isso que muitas vezes a pessoa atrai um marido que faz com ela exatamente o que o pai fez, e o pai fez exatamente o que o pai dele fez, ou seja, as histórias vão se repetindo. E aí é muito triste quando a pessoa fala: olha, veja, meu avô teve um problema cardíaco, meu pai problema cardíaco, e eu também vou ter um problema cardíaco. E quase com toda certeza, sim. Por quê? Porque é uma memória, né? Uma doença não é uma informação, é uma memória. E essa memória está gravada no DNA. Então, as pessoas repetem também doenças, também os vícios. Então, não só o fator da exclusão, por exemplo, né? Ainda hoje de manhã eu estava atendendo um paciente onde ele conseguiu ter uma conversa com a mãe e a mãe disse para ele o seguinte: olha, desde que você se casou, eu me sinto excluída. Eu sinto que você colocou a sua esposa no meu lugar. E olha que interessante, né? Porque ele disse: é exatamente isso que eu fiz, porque eu não tinha outra saída. Então, você veja, a gente perceber que as pessoas estão sofrendo por isso e estão repetindo tudo isso. E aí, a mãe dele disse: eu também fiz isso quando me casei. Então, ela também está repetindo essa informação. A mesma coisa que um filho alcoólatra, de um pai que foi alcoólatra, de um avô que também era alcoólatra, ou seja, uma memória e uma informação que vai ser passada para os nossos descendentes também. Então, isso é uma coisa que eu acho muito importante. Tirar a pessoa é como você tirar aquela pessoa do cenário triste, do cenário da dor, do cenário de uma memória dolorosa, de uma informação dolorosa. Vício é uma memória, é uma informação dolorosa, de uma exclusão. E quando houve essa exclusão? Não sabemos. Pode ter acontecido lá atrás, mas a pessoa está aqui com um adolescente, por exemplo, partindo para um vício de drogas, de bebida, ou até uma dependência emocional. E aí, da onde vem isso? E a pessoa fica tratando, levando o filho, por exemplo, num psicólogo, num psicanalista, e a gente, eu como psicanalista, tantos anos, eu posso te garantir que não tem situação dentro dentro do nosso histórico terapêutico que faça o que a constelação faz. Mesmo que você faça uma regressão de memória, mesmo que você faça uma hipnose, você não tem um alcance de 4 gerações, não das encarnações daquela pessoa, mas da história pregressa familiar. Então, a pessoa não vai regredir e ver o que aconteceu com o bisavô. Ela vai ver o que aconteceu com ela nas vidas passadas dela, mas não ver o que aconteceu com o avô, com o bisavô, bisavó. Você entende o que eu quero dizer? Não sei se foi clara. Sim, sim, perfeitamente. A constelação ela vai abranger todos os aspectos da vida, todos os aspectos. O que não, a constelação não resolve? Onde a constelação não mexeria, por exemplo? Veja só, na primeira constelação, nós trabalhamos os pontos de base. É como se fosse a fundação para construir um prédio. Então, se a pessoa construir um prédio sem uma formação,
uma base sólida, onde possa colocar um peso ali em cima, aquilo vai arriar, vai descer. A família e a espiritualidade da pessoa faz essa fundação, forma essa fundação. Então, se a pessoa tem, entre aspas, uma doença de alma ferida, ela vai ter uma fundação que não aguenta peso, não tem sustentação. Então, a pessoa precisa dessa base. Então, na primeira sessão de constelação, nós vamos trabalhar as questões espirituais e as questões familiares. Para daí, então, a partir de uma segunda constelação, poder trabalhar qualquer outra necessidade que a pessoa tenha. Seja necessidade de verificação de trabalho, de afetividade, questões financeiras. Uma coisa que eu acho legal a gente colocar aqui também, para todas as pessoas que vão nos assistir, é que quando nós temos um perrengue com a mãe, a prosperidade vai embora. Quando a gente tem um perrengue com o pai, a afetividade vai embora. Então, tudo isto é importante. E na constelação nós trabalhamos isto. Esses perrengues, sabe, essas questões que não foram resolvidas e que agora estão se apresentando de novo. E uma coisa muito bacana também da gente falar aqui é que quando a pessoa resolve resolver, ela cura a ferida da alma, não apenas dela, mas de 4 gerações. Então, olha quanto isso é importante na vida de cada um. Eu tenho vontade de sair gritando para todas as pessoas: façam constelação cósmica, façam constelação cósmica, porque vocês precisam, porque vocês podem se libertar das dores que não são nossas, não são de vocês, mas que faz parte da nossa história. E uma coisa, Leandro, que eu acho assim, legal da gente colocar aqui também é o seguinte: tem pessoas que dizem assim: olha, eu não quero saber do que aconteceu com os meus avós, eu não quero saber. Se a pessoa não quer saber, ela não tem como resolver nada. Porque eu só consigo resolver aquilo que eu sei que existe. Então, a constelação cósmica também traz revela essa importância que os familiares têm na nossa história. Porque a minha história é um pedacinho do bolo chamado família. Então, quando a família traz uma ferida, eu não tenho como ser feliz. Aliás, nada vai ser feliz na minha vida. Como assim, Luci? Então eu estou fadado a sofrer? Sim. Porque quando eu tenho um perrengue familiar, uma coisa mal resolvida com papai, com mamãe, com os avós, com os bisavós, não importa que eles estejam encarnados ou não. O que acontece aqui é levado também para outra dimensão. Então, a vida continua. E aí as pessoas dizem assim: ah, mas meu pai, ou minha mãe, ou meus avós paternos ou maternos já morreram. Não morreram. Continuam vivos, até porque nós que acreditamos na reencarnação, na continuidade da vida, na posteridade, nós precisamos conhecer a história. E somente através da constelação cósmica é que eu vou conhecer verdadeiramente o que é que está reverberando na minha vida. E aí eu vou conseguir ajudar. E eu ajudo de forma efetiva. Não é aquela coisa assim: olha, vamos brincar. Não. Definitivamente não é. A constelação, ela trouxe para nós uma nova modalidade de libertação através de conhecer a história e resolver, curar as feridas. Então, quando você me pergunta aonde é que a constelação não atua, eu vou dizer para você: olha, eu desconheço. Por quê? Porque no segundo momento eu posso trabalhar aquilo que não foi mexido na primeira oportunidade. Numa terceira constelação, eu vou para uma outra necessidade de acerto de contas. Outra coisa também, é importante lembrar que nós estamos nessa situação aqui e agora para resolver todas essas coisas que ficaram pendentes. E eu só sei o que ficou pendente quando eu vou em loco,
quando eu vou verificar, porque na minha vida, no meu dia a dia, eu estou tão envolvida nos problemas, nas situações, que eu não vou parar para perceber que aquilo é apenas uma repetição de padrão. Exemplo, aquela mulher general, é uma general de saia. Mas ela é uma general de saia porque ela está repetindo um padrão que a mãe dela foi. Ou se a mãe dela não foi, a avó paterna ou a avó materna foi. Se não foram, os bisavós foram. Não tem por onde fugir. E é checkmate. A constelação cósmica é um checkmate na dor. É dizer, olha, daqui para frente você não vai permanecer mais. Ela vai ser curada aqui e agora. Ótimo. Lembrando que eu também sou terapeuta da equipe há bastante tempo, nós trabalhamos juntos, eu trabalho com todas as técnicas também canalizadas, e essas perguntas elas estão sendo feitas através das pessoas que deixaram nas nossas redes sociais, e nós estamos aqui batendo papo para responder, elucidar um pouco essas questões. Inclusive agora, nesse novo projeto, vai ter caixinhas de perguntas no nosso Instagram, vai ter alguns comentários também na internet, no YouTube, para que essas pessoas possam entrar em contato e esclarecer algumas questões para a gente fazer novos vídeos, né? Então, a constelação, no meu ponto de vista, realmente ela trabalha todos os aspectos, porque ela trabalha a parte financeira, a parte de saúde, vícios, relacionamentos, além de tudo isso que vem da tua família, as questões do inconsciente, que é o que faz o nosso consciente reverberar de forma positiva ou negativa, fazendo com que as atrações aconteçam para a nossa vida, também de maneira positiva ou negativa. Então, realmente ela é fantástica e ela faz exatamente tudo o que você está falando que faz. Agora, passando um pouquinho para a mesa, nós temos a mesa radiônica e a mesa radiônica estelar. O que diferencia uma da outra, no seu ponto de vista? Por que foi criado duas mesas? Qual a necessidade de duas mesas, por exemplo? Inclusive, nós temos também vídeos que falam do atendimento com as duas mesas, né? Simultaneamente. Então, veja só, como eu disse agora há pouco, a mesa radiônica, ela é para as questões do eu, do dia a dia. E a mesa radiônica estelar é totalmente voltada para a espiritualidade. Então, tudo aquilo que eu preciso saber das minhas questões espirituais, da minha história espiritual, da minha família estelar, se eu tenho chip, se não tenho, quais são os fractais da alma que estão perdidos lá atrás, como é que faz para voltar no tempo, ressignificar essas histórias. Tudo isso é na mesa radiônica estelar. Então, a mesa radiônica de Lótus, ela foi a primeira mesa a ser canalizada, e lá tem todos os oráculos, desde os arcanos maiores do tarô, aspectos como gráfico do Feng Shui, gráfico de numerologia. A gente tem um pouquinho de tudo, de radiônica, de símbolos sagrados, símbolos que trabalham as questões da saúde, da afetividade, do financeiro. Então, a mesa radiônica foi a primeira filha que veio para nós. Depois, a espiritualidade viu que tinha uma necessidade, que tem uma necessidade de ir um pouco mais além. Ou seja, será que a pessoa está chipada? E se ela estiver chipada, eu até posso fazer essa pergunta na mesa radiônica, mas eu não tenho instrumento preciso para desativar esse chip ou implante, o que na mesa radiônica estelar tem. Então, a mesa radiônica estelar é como se fosse de extrema necessidade, principalmente para o momento planetário, que é esse momento aonde o planeta passa por profundas mudanças e que não tem volta. Não dá para a gente voltar. A gente tem que entender que ele está indo em passos largos para se tornar um planeta regenerado. E nós temos que estar regenerados. Nós precisamos resolver as nossas pendências. Exemplo, corte de laços, de pactos, de tratos que foram feitos, de acordos financeiros. Às vezes a vida da pessoa não progride, não segue adiante, não deslancha, porque um trato que ela fez lá atrás, um acordo financeiro que ela fez com alguém que já partiu e numa vida passada dela
mas ainda reverbera no aqui e agora. Um fractal dela está preso lá atrás, porque aquele ser com o qual ela teve uma desunião financeira, um distrato financeiro, está ainda hoje cobrando a dívida. E isso é perfeitamente fácil de resolver na mesa radiônica estelar. Então, não sei se fui clara, Leandro, mas as duas mesas se fundem, na verdade. Eu digo para os alunos que quem se formou no curso da mesa radiônica de Lótus precisa se formar também na mesa radiônica estelar de Lótus, porque é como se você tivesse uma faculdade e um mestrado. E aí você pode, então, seguir sua vida adiante, porque você já tem ferramentas para trazer a elucidação de situações que nunca seriam elucidadas se não fosse essas duas mesas na nossa vida. Excelente. É esta forma também que eu explico para as pessoas quando atendo-as. Resumindo, né? A mesa radiônica, por exemplo, de Lotus, ela trabalha no aqui e no agora. Casa, energias, seus corpos. A mesa estelar de Lotus, ela vai no fundo do profundo, inclusive mais fundo do profundo que a gente possa imaginar. Passando para vidas passadas realmente, reconciliando com antepassados, cortando laços, vínculos, magia, tudo que você falou. Eu acho realmente que uma complementa a outra. É difícil escolher qual das duas eu gosto mais. E as pessoas falam a mesma coisa quando começam a trabalhar com elas. Sim. Partindo agora, para você queria acrescentar mais alguma coisa da mesa? Não Não, precisa? acho que ficou claro, acho que está bem legal, acho que dá para o pessoal entender. Ótimo. Unconscious. Unconscious Therapy, que é a terapia do inconsciente. Por que ela foi criada, canalizada, com qual intuito e aonde ela atua? O que ela acessa? Bem, a Conscious Therapy, ela acessa o inconsciente, né? Então, o que está gravado lá no inconsciente? Porque, como você bem lembrou, todas as informações que estão ali no inconsciente trabalham como ímãs, atraindo situações idênticas àquilo que já foi sofrido lá atrás. Algumas técnicas hoje em dia, para se entrar no inconsciente, na caixa preta, retirar algumas sinapses, mudar algumas situações, precisa-se reviver o momento traumático. Não conscious therapy, não. Nós vamos retirando as emoções negativas, sofridas, e vamos colocando outras coisas no lugar. Então, o conscious therapy é perfeito para as pessoas que adoram trabalhar com emoções, com situações, com causas, causas que estão escondidas, como disse você, no profundo do profundo da alma, que está lá dentro e que a pessoa não sabe, não se dá conta. Porque tem gente que diz assim: ah, eu sei muito bem por que eu fiz esse câncer. Não, não sabe. Se soubesse, não teria feito. Na verdade, a doença, a saúde, o sucesso, o fracasso, crenças limitantes, tudo isso está armazenado no inconsciente. E é no inconsciente que a Conscious Therapy atua. Vai lá e tira aquelas historinhas e coloca uma outra história no lugar. E aí o indivíduo se cura. Muitas vezes de situações físicas, de situações energéticas, de situações espirituais, sem precisar reviver o trauma. Isso cabe, por exemplo, numa situação de estupro. Lá na infância, né? Você, como terapeuta, bem sabe disso, quase todos os dias a gente pega situações assim, e a pessoa muitas vezes nem se lembra, né? E é bom que ela não lembre. A gente vai lá, abre a caixinha, retira aquela informação, coloca outra positiva no lugar e a pessoa nem sequer sabe. Ou seja, ela não precisa, porque a partir do momento que ela souber, exemplo, que foi o próprio pai que abusou dela na infância, imagina conviver com esse pai, né, Leandro? É Sim, impossível, mesmo que esse pai já esteja desencarnado. E aí, olha a situação, ele continua vivo, vivo na espiritualidade e vivo dentro da pessoa. E a partir do momento que a pessoa reviver aquela situação, como é que ela vai se harmonizar com esse pai? E se ela não se harmonizar, lembra que eu falei? Um perrengue com o pai, a afetividade vai embora? Ou seja, ela vai ter situações
da afetividade que nunca vão se resolver. Então, para que elas se resolvam, o conscious therapy precisa ir lá, tirar. É como se a gente fizesse uma asepsia geral no campo afetivo, retirar-se todas as feridas e aí coloca situações positivas. Ressignificação de sinapses neurais. É esse o trabalho que o Conscious Therapy faz. Top. Show de bola. Principalmente, como você estava falando sobre o caso dessa moça, né, de estupro, por exemplo, principalmente para a filha mulher, né, que vai fazer a imagem do pai, a semelhança do marido. Ela vai fazer a primeira referência de figura masculina através do pai. E se formar uma figura que não condiz com o que ela gostaria, o inconsciente dela fica completamente perdido no que procurar, né? E assim o homem faz com a mãe e vice-versa. Agora, questões de relacionamentos, por exemplo. Eu vou te procurar aqui para resolver uma questão de relacionamento. Qual terapia você indicaria? O que você indicaria para uma pessoa que está atrás de resolver questões de relacionamento? Eu não dou certo com ninguém, eu não consigo ficar bem com ninguém, só atrai pessoas ruins para minha vida. O que você indicaria, por exemplo? A primeira, a constelação cósmica. Sabe por quê? Porque, como eu disse, ela pode não estar tendo sucesso afetivo, sucesso nas relações afetivas, por conta da informação que ela traz. Então, primeiro ela precisa estar quites, estar ok com a história paterna, no caso de relacionamento, estar quites com o papai, estar quite com a figura do masculino, que está nas suas memórias, nas suas informações. E a constelação cósmica faz isso. Então, em primeiro momento, por isso que eu disse, vamos trabalhar família e espiritualidade. Depois nós podemos ir para qualquer outra questão. Então, numa segunda constelação, quando eu for para resolver uma questão afetiva, de repente a pessoa diz: Nossa, Lucy, como acontece isso, e é muito comum, algumas pessoas me dizem: Você acredita que depois da primeira constelação, nossa, eu encontrei a pessoa da minha vida e estou muito feliz com ela. E isso acontece assim, né? A gente sabe. É vapt-vupt, como dizem, né? O resultado é imediato. Sim, uma coisa que eu acho legal também é as pessoas falam muito isso para mim. Nossa, mas uma questão, a constelação, por exemplo, ela vai tratar as informações que eu trago dos meus ancestrais, dos meus antepassados. Que raio eu tenho a ver com os meus antepassados? Meu pai cometeu um erro, meu bisavô cometeu um erro, o que eu tenho a ver com isso? Por que eu sofro essas consequências dos atos deles, por exemplo? Vamos falar esse português um pouco mais simples, né? Essa forma mais simples de interpretação. Como é que você enxerga isso? Como é que você explica para as pessoas? Por que isso acontece? E, exemplo, a história do meu avô está dentro de mim. Então não foi só o meu avô que errou. A história dele está dentro de mim. Eu estou repetindo esse erro. Então esse erro não é mais do meu avô, do meu bisavô, é meu também. Por isso eu disse, quando eu curo uma ferida minha, eu estou curando uma ferida de 4 gerações. Então aquela questão não é só do avô, não é só do bisavô, é minha também. Porque está no meu DNA. Eu entendo que está no meu DNA, é meu. E se é meu, eu preciso resolver. Então, nem que seja por benefício próprio, eu venho para resolver questões minhas e de lambuja eu acabo resolvendo as questões dos meus ancestrais. Porque a ferida na alma é uma ferida na minha alma e na alma de todos eles. Curando essa ferida, eu curo a ferida de todos eles. Então, o que eu tenho a ver com isso? Tudo, só tudo. Porque a história deles é minha também. Assim como dons e talentos, que também foram deles, hoje são meus, foram passados para mim. É importante a gente lembrar isso, né? Os dons, talentos. Veja, exemplo, eu tenho um filho que adora e é muito bom na área da música, e esse dom ele herdou do meu avô, bisavô dele, porque meu avô, antes de falecer, pegou o violão que ele dominava muitíssimo bem e disse: Lucy, esse violão vai ser para o seu filho, praticamente no leito de morte dele. E eu estava assim, sem conseguir entender para onde seria, para onde iria tudo isso.
Será que seria verdade? Eu ia ter filhos e ia passar isso para os meus filhos? E, como eu conto sempre, aquela informação vem e a gente não sabe para quem vem. Eu não sei se a informação vem para mim e para os meus 3 irmãos, se só para os 3 irmãos e para mim não. Eu não sei para quantos, mas a informação vem. Então, tanto a informação negativa como a informação positiva. Então, dons e talentos, tem pessoas que dizem assim: a minha avó gostava muito de mexer com ervas, e olha, eu também amo mexer com ervas. Parece que eu trouxe isso dela, e trouxe mesmo. Então, tanto coisas boas como as histórias não tão boas são muito bem resolvidas na constelação. As pessoas também esquecem bastante de um ponto importante. A gente escolhe a família que a gente vai nascer, né? No plano espiritual, a gente escolhe. E a gente escolhe mediante a quê? Para a festa do caqui? Vou vir aqui para a festa da uva, todo mundo junto? Não. É mediante as dívidas, os pagamentos, os acertos de contas, né? As trocas de papéis. Uma hora eu venho como pai e desço a porrada no meu filho, na outra hora eu volto como filho para apanhar do meu pai e ver como é ruim apanhar para não bater mais. Então, existem muitas coisas por trás disso, né? Que a constelação ela resolve isso. Então, sabendo ou não sabendo, tendo conhecimento ou não tendo conhecimento, se eu me predisponho a organizar a minha vida, existem muitas ferramentas para que isso aconteça, né? É, Sim, voltando à parte verdade. a parte de atendimentos, por exemplo, você sempre começa pela constelação. É isso? É o que você indica de primeiro. A pessoa chegou até você, a primeira coisa que você indica para qualquer situação é a constelação cósmica. Isto hoje, né? Porque antes de ter canalizado a constelação, eu, de bate-pronto, a primeira coisa que eu fazia era atendimento com a mesa radiônica e a mesa estelar. Agora, hoje, com a constelação, eu vou direto para a constelação, mas lembrando que, quando da constelação eu percebo que foram feitos pactos, acordos, tratos lá atrás do passado, que a pessoa fez, não dá para resolver a constelação. Eu preciso da mesa radiônica estelar de Lótus para resolver. Então, eu começo com a constelação, mas eu quero deixar claro que, se a pessoa tem uma situação específica que só a mesa estelar, só a mesa radiônica estelar vai resolver, eu tenho que indicar esse atendimento. E, claro, nós temos muitos terapeutas para indicar, mas é importante deixar claro aqui, eu vou direto para a constelação porque eu tenho essa ferramenta e seria loucura não fazer uso dela, né? Mas para quem não tem ainda, eu acho que é uma boa pedida. Ótimo. E para quem também está buscando um caminho espiritual, como você disse no começo, eu sou espiritualista, ou seja, eu vejo tudo, mas não acredito em nada, não entendo nada, não sigo nada, não estudo nada. E a gente dá esse nome de espiritualista, né, universalista. O que você indica? A Academia Espiritual de Lotus tem alguma linha de ensino? Tem alguma aula? Tem algum caminho que a pessoa possa falar, não, vem com a gente que tem alguns estudos, tem estudo espiritual, desenvolvimento, como é que a pessoa pode se chegar até a Academia Espiritual de Lotus, o que ela vai encontrar para ajudar nesse processo tão difícil de se encontrar religiosamente ou espiritualmente falando? Difícil, Leandro, porque a gente não tem, obviamente, é, nenhum sectarismo religioso, a gente não tem um caminho religioso para apontar. Mas eu não sei se ajuda a dizer, nós temos um grupo de estudos espirituais que ajudam a pessoa a ter mais elementos até para escolher o próprio caminho. Porque a gente vê que as pessoas têm muita dificuldade até de se encontrar no caminho. Veja, eu sou espírita, então eu indicaria esse caminho para todo mundo, mas ele não casa, né, com as crenças de cada um. Mas não dá para se viver sem entender o processo de reencarnação, sem entender como é que isso acontece, que as memórias vêm. E mesmo independente de religião, sendo espiritualista ou não sendo espiritualista, é importante lembrar que agora nós estamos no meio de uma enxurrada. Imagina aquela descida de água feroz.
E nós precisamos nos agarrar num galho para não ser levado pela correnteza. E esse galho é a nossa fé. A fé em algo, a fé num caminho, em alguém. A minha fé talvez não seja a sua fé para você que está aqui nos assistindo, mas você precisa ter uma. Você precisa de fé, porque quando nós nos encontramos sem fé, é que vem a depressão, é que vem a síndrome do pânico, porque quando eu tenho fé, eu me sinto segura, eu me sinto completamente segura para sair no meio de um temporal, porque eu sei que eu tenho um galho bem firme, que não vai quebrar, não vai me deixar na mão, e eu não vou me afogar. Principalmente nesta época, né, nessa nova era planetária que a gente pode dizer que já começou o processo de Separação, me falhou a palavra aqui, de de separação do regeneração, joio do trigo, de regeneração, regeneração, isso, sim. separação, de regeneração, onde todas as nossas máscaras estão caindo, para que possamos nos regenerar. Então, tudo aquilo que estava lá dentro, adormecido de ruim, está vindo à tona para fora, para mostrar o que está ruim, para você poder se regenerar realmente. A gente não vai conseguir dar conta de continuar aqui. Então, para que isso aconteça, as máscaras caem, o dragãozinho que estava dormindo começa a cuspir fogo de novo. Então, você precisa realmente ter algo que te fortaleça, que você entenda, se conheça, saiba quem está lá dentro, qual é a tua essência, porque você não vai deixar de ser um cachorro. Você sempre vai aprender a latir, você sempre vai saber latir quando precisar. Mas você pode amansar esse cachorro, colocar ele para latir na hora certa, quando precisar, não ficar latindo o tempo inteiro. Então, a nossa essência a gente não troca, mas a gente consegue fazer com que a nossa essência aumente os degraus, evolua, cresça, para deixar de morder. O cachorro ele pode latir, mas ele não precisa morder, atacar ninguém gratuitamente. Então, a nossa ideia é essa, né? De crescer, de evoluir, ganhar princípios, ganhar moral para viver nesse planeta que é tão difícil, né? É tão difícil. E parece que você olha para as pessoas, quanto pior as pessoas são, parece que mais bens materiais elas conquistam, mais pisam nos outros. E a gente que vai tentando, degrau a degrau, subir um pouquinho, parece que escorrega e cai tudo de novo. É muito mais difícil o caminho voltado para o lado do bem, para o lado da espiritualidade. Né? Como é que você enxerga isso? Para mim, até é mais fácil, Leandro, porque com a idade a gente vai, depois de tanto apanhar, sofrer, passar por situações dolorosas, naturais, que faz parte do cotidiano da vida de qualquer ser humano, a gente chega num momento que a gente é levado, a gente é empurrado, querendo ou não, para viver este momento de agora que estamos vivendo, que é dar valor àquilo que somos. Aliás, aquilo que já somos. Mas se a gente não sabe o que é, a gente não vai conseguir valorizar. Então, as pessoas não precisam ter, né, eu vejo assim, não precisam ter uma religião, mas precisa ter um caminhar religioso. E este caminhar é que nos possibilita ficar descalço. Porque quando a gente conhece o caminho, a gente já sabe aonde tem pedra, a gente já sabe onde tem algo que vai nos machucar. E quando nós estamos descalço, pisando em terreno macio, a gente tem certeza de estar nos braços do Senhor. Essa espiritualidade, essa é a espiritualidade verdadeira. É a fé verdadeira que nos move. E cada um de nós precisa ter essa fé verdadeira em algo, em alguém. Não importa no que seja para você, não importa o que seja, mas nós precisamos ter. Eu vejo isso, Leandro, como uma grande necessidade hoje, nesse momento planetário. Não dá mais para vivermos fora de tudo isso, alienados. Né? Eu não tenho uma religião. Precisa ter. Não como caminho religioso, mas um caminhar religioso, como eu disse. A religião está dentro de cada um. O religare, né, nos conectar a essa divindade que somos e que estamos desconectados por falta de reconhecimento. Eu me reconheço diante deste grande universo. Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Tudo isto me leva
se eu estiver num caminho de fé. Se eu não tiver fé em nada, se eu não acreditar naquele que está acima de mim, quem dirá, vou acreditar em mim mesmo. E é isso que tem acontecido, né? A falta de amor, amor, amor. A falta desse amor tem criado situações muito difíceis para nós na vida, porque a gente vê a falta de amor num professor, num aluno, numa pessoa que nos atende numa loja onde a gente vai, naquele que nos fecha no trânsito, a gente vê a falta de amorosidade em tudo. E essa pessoa que não tem amorosidade, você pode conversar com ela um pouquinho e você já logo percebe que ela não tem fé em nada. Não acredita em nada nem em ninguém. E muitos que são muito religiosos, né? Por vezes são aqueles que mais pisam no irmão, no próximo. Então, a religião em si não diz nada. O que diz, na verdade, é esse caminhar, é esse olhar, é essa amorosidade. Como tratamos o nosso próximo? Como nós gostaríamos de ser tratados? Somos um Cristo em ação ou não? Eu acho que uma pergunta que a gente deve fazer sempre, Leandro, é o seguinte: será que isso que eu estou falando, Deus falaria? Será que isso que eu estou fazendo, Deus faria? Se achar que não, não faça. Porque se fizer, vai se arrepender. Não é? Você citou uma coisa exatamente que eu ia falar. Você mesmo diz bastante isso, né? A gente já ouviu bastante essa frase. Filho de cachorro é cachorrinho. Filho de gato é gatinho. Filho de peixe é peixinho. Filho de Deus é deusinho. Então, todos nós, por pior que pareçamos ser no plano físico, né? Como caráter, como ego, como personalidade, nós temos Deus que habita aqui dentro. Um espírito grandioso que a gente não sabe qual é a história. Então, não quer errar? Olhe para o outro como se estivesse olhando para Deus, para um espírito grandioso. E aí você não erra, porque você não trataria Deus de uma forma ruim, com má educação, com agressividade, com violência. Então, se você fizer isso, você não erra mais. Olhar para o outro como se estivesse olhando para Deus o tempo inteiro. Não é Verdade. verdade? É isso que você acabou de Verdade. dizer. E tem um detalhe que é importante também sobre a parte de religião, não como religião, né? Mas como desenvolvimento. Porque o plano espiritual está aqui, do nosso lado, o tempo inteiro convivendo conosco. E se eu não sei, se eu não tenho estudo, eu não tenho elementos para entender o que está acontecendo. Então eu viro marionete, sou manipulado, sou sugestionado, eu sou induzido, eu sou conduzido por seres que muitas vezes não são bons, porque a nossa frequência espiritual ela oscila durante todo o momento do dia. E dependendo como eu fico mais tempo, onde eu fico mais tempo, se é em cima ou se é embaixo, eu sou atraio e sou envolvido por esses seres de baixo ou de cima, né? Então, se eu não sei como lutar contra, se eu não tenho ferramentas, não tenho conhecimento, não tenho elementos, eu sou conduzido sempre para o pior caminho, né? Verdade. Nossa, te agradeço muito por essa oportunidade de estar aqui comigo, de fazermos isso juntos, de levar o que é de melhor, que está dentro de mim, dentro de você, para as pessoas. É muito emocionante para mim, a essa altura do campeonato, estar aqui com você, falando a respeito disso. Muita gratidão por essa oportunidade, Leandro. Eu que agradeço a oportunidade de estar contigo mais uma vez, como sempre, e agradeço a todas as pessoas que estão nos assistindo. Esse canal vai ser um canal mais descontraído, vai ter mais pessoas que nós vamos colocar para conversar junto conosco. Vai ser bem mais tranquilo, bem tranquilo. A ideia nossa é trazer as pessoas para perto, para ver como é fácil você ter uma vida espiritual, mas também materialmente falando. Você não precisa se privar de uma vida inteira para se desenvolver espiritualmente, para viver na luz, que é tão difícil, né? As pessoas acham que está muito longe, muito distante. Não, nossa ideia é trazer para perto, ver como é que funciona. Nós somos normais, nós estamos fazendo o que todo mundo faz. Só que com um pouco mais de princípio, talvez um pouco mais de moral, não que as pessoas, mas nós vamos desenvolvendo a nossa moral, nossos princípios a cada dia, para nos tornarmos cada vez melhores, para nós, nos vencendo a cada momento, não para ser melhor que ninguém, mas melhor que nós mesmos a todo instante. Essa é a nossa intenção. E agradeço a todos que estiveram conosco aqui, nos acompanhem
Semanalmente estaremos com esses vídeos, com esses bate-papos e aguardamos as sugestões também no nosso Instagram, Academia Espiritual de Lotus. Estaremos sempre juntos. Eu e todos vocês. Muito obrigado, um beijo no coração de cada um e até a próxima semana. Obrigada.